Aí a gente continua no vídeo, porque depois a gente junta. Ainda bem que eu vi exatamente na hora que ela parou. Aí dá, né? O espaço, né? Vai dar certo. Ela tem uma continuação, né? Ensinar é guiar alguém. Então, mesmo vocês que falam assim, eu não estou na frente da sala de aula, eu não estou ensinando, mas ao passo que você senta com alguém, você dá uma orientação, você instrui, você é um ensinador. Você é um ensinador. E nós respondemos a Deus, não é pela posição que temos. Ele é professor, ele é presbítero, ele é diácono, ele é pastor, ele é evangelista. Não é pelo título, Deus não olha para título. Título não vale para Deus, vale para aqui para gente. É preciso, gente, ter uma ordem, tudo direitinho, quem são os professores, quem são os segundo professores, quem é o pastor, quem é o presbítero. Essa organização, ela é necessária para nós. Uma hierarquia. Para nós, Isso é necessário. Toda organização que nós temos na igreja, ela é necessária. Mas para Deus não é desse jeito. Para Deus não é desse jeito. Às vezes aquele irmão que fica lá na porta, recebendo os irmãos, cuidando, zelando, tem um galardão maior do que o pastor que está na frente, lá na tribuna dirigindo a igreja. O galardão às vezes é maior, gente. É por isso que nós temos que procurar viver corretamente, viver a palavra, ensinar. Eu tenho a oportunidade, eu vou ensinar corretamente. Corretamente. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque conhecimento. Para quê? Porque quando eu abrir minha boca, que saiam as palavras de Deus. O Espírito Santo, quando ele foi enviado à igreja, ali no capítulo 2 de Atos, o que foi que Jesus tinha falado antes? Ele vos fará lembrar todas as coisas. Jesus estava falando isso para os discípulos, porque os discípulos caminharam com ele 3 anos. Olha, 3 anos eles viram Jesus ensinando, pregando, curando, expulsando demônio, se reunia com eles, dava orientação ali só para eles, uma oração específica. Você pode falar assim, mas eu não vou me lembrar. Aí Jesus está afirmando, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem. O Espírito Santo vai trazer a palavra certa no momento certo. Mas tem que parar e ler e estudar, viu, gente? Jesus estava falando isso para os discípulos, porque os discípulos estavam 3 anos ouvindo Jesus. 3 anos ouvindo Jesus. Aí ele fala assim, tudo que vocês ouviram não vai ser esquecido. O Espírito Santo vai trazer a palavra. Então, hoje nós temos que ler, temos que estudar, temos que nos esforçarmos. Por quê? Porque o Espírito Santo veio e ficou com a igreja. O Espírito Santo literalmente mora na minha vida. Aleluia. O Espírito Santo literalmente mora na sua vida. Eu acho que com o vídeo não vale esse microfone, hein? Tudo tem um sistema, né, gente? Se tiver conectado no celular, acho que vai sim, professor. Vai também. Vai sim. Agora vai estar no celular mesmo. Porque o outro não tinha, esse daqui é diferente, mas o outro tinha que tirar o fone. Senão o vídeo saía gravado no celular e ficava mudo. Só tinha imagem. Meu Deus. Quando nós sabemos, quando nós conhecemos, então o Espírito Santo, ele não vai nos deixar envergonhados. Ele não vai. Porque no momento certo, o Espírito Santo vai trazer a palavra certa. Mesmo que um professor, quem está na frente, porque o livro vai falar muito sobre técnicas.
você tem que fazer isso, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Nós precisamos usar algumas técnicas. Tem aula que eu dou para vocês que eu faço com o Data Show. Principalmente aula de escatologia, eu gosto de dar com imagens. Por quê? Porque no visual dá para esclarecer mais. Uma aula como essa que a gente está tendo de EBD, eu não tenho como ficar mostrando imagens, não tem imagens para estar sendo mostradas. Mas, dependendo da matéria que for, a gente usa um data show, né? Para criança, que nem eu já falei para vocês na outra aula, minha mãe trabalhou muitos anos com criança, minha mãe tem um monte de histórias, então tem as figuras, a gente vai contando as histórias da Bíblia e vai passando a figura. A Nath usa também assim, né, Nath? Que a Nath é professora de crianças. Por quê? Porque aí as crianças, quando elas estão olhando, elas prestam mais atenção. E antigamente era slide, né? Passava, né? É que tudo vai se modernizando, né? Agora já é mais moderno, né? Então, assim, dependendo a necessidade que for, nós podemos fazer uma aula visual, né? Agora, para os adultos, geralmente, é mais uma aula falada. Isso depende, dependendo da matéria, conforme eu estou falando, né? Mas, na realidade, nós precisamos entender o que está sendo falado. Mesmo se falar assim, a irmã Miguel não tem graça para ensinar, eu não entendo o que ela fala. Vamos agora fixar exatamente em EBD. Nós usamos a revista da EBD, não usamos? Então, a minha obrigação como aluno, porque professor tem obrigação, aluno também tem. Aluno também tem obrigação. Aí eu não vou dar aula, mas eu vou para EBD, eu tenho uma revista para quê? Porque eu vou estudar a lição. Então, mesmo se o professor chegar lá e não tiver aquela graça toda para estar falando, mas eu tenho a lição aqui. Eu tenho a lição aqui. Eu já estudei a lição, eu prestei atenção no que está. Por quê? Porque eu acompanhando aqui, e mesmo que o professor não esteja com aquela graça toda, está falando lá, mas eu estou entendendo. Por quê? Porque eu já estudei a lição na realidade. Não é só o professor que tem que falar e tem a obrigação de colocar o que é certo na minha cabeça, não. Nós temos que buscar. O aluno tem que buscar, o aluno tem que ler, o aluno tem que procurar compreender. Palavra de Deus, nós compreendemos com oração. Senhor, eu estou lendo e não estou entendendo. Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me ajuda. E depois, lendo com atenção, respeitando as vírgulas, o ponto e vírgula, os pontos finais, parágrafo. Eu não posso ler tudo direito. Então, eu tenho que saber ler também. Eu tenho que saber ler também. Mesmo se falar assim, mas eu não pude estudar muito. Gente, é lendo que a gente aprende a ler. Meu tio que era Não é escola. É lendo que a gente aprende a ler. Meu tio que era pastor. Tu conhece o Arnaud que faleceu? Ele só fez o terceiro, quarto ano. Só que ele lia muito a palavra e muitos livros. Ele falava um português corretamente. Correto. Por quê? É o resultado de ler. Quem não tem o hábito de ler, gente, criem o hábito de ler. Criem o hábito de ler. Porque ler é abençoador. Ler é abençoador. Mas toda vez que eu começo a ler, me dá sono. Fica de pé. Fica de pé. Fica lendo a Bíblia de pé. Mas leia, porque se sentado vai dormir, fica de pé. Eu quero ver dormir de pé. Aí vai cair, né? Eu quero ver dormir de pé. Mas isso daqui não dá sono, né? Isso o celular não dá sono, né? Isso é educação. Educação. Eu tenho que educar o meu corpo a ler. Eu tenho que educar o meu corpo a ouvir, porque tem gente que não sabe ouvir. Que não sabe ouvir. Vem para uma sala de aula, quando daí dá com 15, 20 minutos, já está com ciricutico, já não consegue mais
é ficar ouvindo. Por quê? Porque não sabe ouvir. Isso é educação. Eu tenho que educar o meu corpo a saber ouvir, a saber ler, a saber ver as coisas. Isso tudo é educação. O meu corpo é educado ou não? É educado ou não? Isso são reflexões que nós temos que olhar para dentro de nós e ver, olha, eu não sou tão boa para ouvir assim. Como é que a gente resolve em oração? O Espírito Santo me ajuda a ouvir as pessoas. Minha vida, sentar e ouvir uma pregação. Olha, quando a gente está na igreja, num culto, a hora mais sagrada é a hora da palavra. A hora da palavra era uma hora que ninguém deveria se levantar. É verdade. Ninguém deveria se levantar. É a hora da palavra de Deus. Respeito. Respeito. Se acha que está com vontade no banheiro, vai antes da palavra. Vai antes da palavra. Que isso também é educação, viu, gente? Ficar indo em banheiro, ficar bebendo água, é educação. Meus filhos foram criados, eles sentavam do meu lado, quando estava se arrumando em casa, eu já falava para eles, na igreja não tem banheiro e não tem água. É verdade. E para eles não tinham, porque eu não deixava. Mãe, estou com sede, vai beber água Já em fazia casa. aquela filinha, né? Bebe água, Vai banheiro e beber água pronto. em casa. E eles eram crianças, mas só ia beber água em casa. Só ia beber água em casa. Isso não é ser carrasco, gente. Isso é ensinar. Isso é ensinar. Toda criança, ela tem que ser ensinada. Criança é aquilo que você faz. Você faz a criança ser boa ouvinte ou não. Ser obediente ou não. É os pais que fazem isso. Isso é papel dos pais. E não é papel da igreja. Não é papel. Não é a tia da igreja que tem que ensinar. Isso é ensinamento em casa. Porque a igreja não é responsável por tudo de uma criança. O maior ensinamento para uma criança é em casa. Em casa que o pai tem que ensinar, tem que falar, tem que dar ordens. Os pais do século XXI estão perdendo essa autoridade. E os maiores ensinadores são os pais. Aí fala assim, não estou com paciência, pega esse celular e cala a boca, fica quieto. Fica ali, senta ali naquele canto, leva o celular na mão de uma criança para ter paz. Meu Deus. Não sabe o caminho do inferno que está abrindo na vida de uma criança. Os pais têm que... eu não tenho paciência. Ora, gente, tudo na vida do cristão se resolve com oração. Senhor, me ensina a ensinar o meu filho. Só que meu pai não era cristão não, entendeu? E a minha educação, senhor, senhora, dá licença, bença pai, bença mãe, você não veio de orar muito não. Nem eram cristãos, né? Não. Aprendi a trabalhar na palmatória, né? Não, hoje agradeço. Antigamente eu não gostava muito, mas hoje eu sei a tabuada que eu... Mas hoje a gente reconhece o valor que teve o ensinamento. É o pai que tem que impor. Tem uns filhos da minha enteada que eles me consideram como vô. Vai lá em casa, no começo, vô, tu vai falar o quê? Tu, não entendi. O senhor. Aprenderam. Aí os pais não chamam de senhor nem senhora, mas a gente lá em casa, o avô e a avó chamam de senhor e senhora. Então, ensinamento. Meu pai também chamava a gente se esquecer, falava tu, ele falava o quê? Senhor, pai, senhor. Não aceitava falar. E era bênção. Hoje em dia não quer mais pedir, não é? Não quer. A minha mãe tem 89 anos, já vai fazer 90. Se eu ligar para minha mãe 4, 5, 6, 10 vezes eu peço a bênção. Quando a gente começa a falar com ela, bênção, mãe. Tá se despedindo, bênção, mãe. Chegou na casa dela, bênção, mãe. Tá saindo da casa dela, bênção, mãe. Ensinamento. Quando uma criança aprende, ela aprende para a vida inteira.
ela aprende para a vida inteira. É que eu sei que possa ser que alguns de vocês tenham crescido sem serem ensinados, principalmente a tomar a bênção, né? Mas isso é algo muito importante. O Marcelo está falando que não era de família cristã, mas foi ensinado assim mesmo. Vou dar um exemplo da Nath, não precisa responder. A Nath foi, porque a Nath também é cristã nova, a Nath é nova convertida. Mas eu não fui criado no lar cristão, eu não aprendi a tomar a bênção. Mas hoje ela entende a importância da bênção. O que ela vai fazer? Ela vai passar para a filha dela. A partir do momento que a gente aprende, a gente começa a executar. A gente começa a executar. Por quê? Nunca é tarde para a gente aprender. Nunca é tarde para a gente aprender. Então, nós temos que estar sempre abertos para a mudança, aberto para entender, aberto para conhecer. Nunca é tarde. E não importa em que altura for que nós aprendamos, coloquemos em prática. Coloquemos em prática. Verdade, professora, só um minutinho. O que eu não aprendi com meu pai e com a minha mãe, ela me ensinou abaixo de Deus. A educação, eu passei para ele a educação, que ele não teve com o pai e com a mãe dele. Nenhuma. Então, e tu não aprendeu? Aprendeu com ele. Depois de 40 anos. Então, tá vendo? 39 Então, o ser humano anos. sempre... É por favor, dá licença, obrigado, passa na rua, dá a bênção para sua mãe. Não é? Dá a bênção para sua mãe, Odete. É assim mesmo, gente. A gente tem que estar aberto para aprender. Está aberto para aprender. E abaixo Então, de Deus. Com toda a verdade do mundo, eu aprendi a amar depois que eu fui ficar com ela. Eu também que era mãe. Eu não amava ninguém. Não é? Que responsabilidade, hein? Tô sendo sincero, eu não amava ninguém. Nem cristão era. uma rápida ensinadora. A única coisa que eu fazia quando eu estava no mundo, pela graça de Deus, era ajudar o próximo. Eu ajudava bastante. Mas dizer que amava, tô sendo bem sincero nessa palavra. Então, aí eu quero pegar esse gancho para dizer que ajudava. Deus não quer pessoas boas. Isso. Deus não quer pessoas boas, Deus quer pessoas santas. É verdade. Olha, a gente vai para Cornélio. O que a Bíblia fala de Cornélio? Ele era um homem decente, cuidador da família, dava esmolas, fazia oração. Olha, Piedoso, né? piedoso, justo. Olha Deus falando de Cornélio. As qualidades, né? Mas Deus queria um Cornélio bom? Não. Queria não. Ele queria um Cornélio santo. Aí ele fala assim, manda chamar Pedro. Pedro é que vai te ensinar o que eu quero que você saiba. E aí Pedro foi lá pregar, ensinar a palavra a ele e Cornélio se converteu. Deus não quer pessoas boas. Deus quer pessoas santas. Ela foi um Pedro na minha vida, então. É. Abaixo de Deus. Ela foi um Pedro na minha vida, então. Abaixo de Deus. Ela foi um Pedro na minha vida. É isso mesmo. Ai, oh meu Deus. É isso mesmo. Que responsa. Que responsa. Todo cristão, gente, todo cristão. Eu estou usando umas palavras, tirando assim da força do livro, eu estou na página 148. Porque aqui ele fala muito, o professor da IBD, o professor da IBD. Eu estou levando para todos nós somos ensinadores, né? Então, eu quero trazer assim, que todo cristão, ele tem que conhecer a palavra e as principais doutrinas que traz a palavra de Deus. Tem a doutrina da salvação, eu tenho que entender acerca da salvação, o que é a salvação, como eu tenho a salvação. A salvação não é só porque eu levantei a mão, aceitei a Jesus, meu nome está lá no rol da igreja, não. Seu nome está no rol da igreja, mas não está no céu, não adiantou nada. Aí uma vez eu levantei a mão, eu aceitei a Jesus. De verdade, está deixando Deus mudar a sua vida? Está sendo transformado? Está sendo moldado pela palavra de Deus? Porque se não estiver nesse caminho, não está salvo.
Quando nós aceitamos a Jesus, a vida de Deus, ela tem que crescer dentro de nós. Ah, tá lá. Era aquela que era rebelde, era arruaceira, xingava palavrão, bebia, fumava. Aí eu aceitei a Jesus. A partir daí, o que foi que mudou na minha vida? Eu deixei de falar palavrão? Gente, eu escuto pessoas pregando, não é no YouTube não, é ao vivo. Que no meio da pregação solta palavrão. Misericórdia. Eu também. Sai assim, naturalmente. Naturalmente. Ele. Naturalmente. No meio de uma pregação, solta lá um palavrão natural, estou pregando. Que fonte é essa? O que é que tem de transformado e de diferente na minha vida? As minhas atitudes, meu modo de falar, meu modo de andar, meu modo de me vestir, meu modo de tratar as pessoas. O que mudou? O que mudou? Pessoas que aceitam a Jesus na emoção, ela pode caminhar 1, 2, 3 meses e aí acaba. Eu conheci uma mulher meses atrás, um ano e pouco atrás, de vez em quando eu chamo essa pessoa no WhatsApp, porque ela caminhando com a igreja, batizada, tal, e ela foi num evento da igreja dela, e diz que o evento foi assim, maravilhoso. O maravilhoso é o movimento, que o povo diz que é maravilhoso. Ah, foi um culto maravilhoso. Não foi. Foi um culto de movimento. É diferente de ser maravilhoso. Meu Deus. E ela falou que, viveu aquilo 2, 3, 4, acho que foram 4 dias de evento, aquele fogo todo, pandeiro pra lá, música pra cá, pregação de gritaria pra lá, pra cá. A hora que acabou o evento, a pessoa nunca mais apareceu na igreja, até o dia de hoje. Ela fala assim, eu não tenho vontade de ir. Meu Deus. Foi muito bom, mas eu não tenho vontade de ir. Por quê? Porque a pessoa só estava vivendo emoção. Só estava vivendo emoção. A emoção uma hora acaba. Sim. Porque o que é humano acaba. O que é de Deus é eterno. É eterno. Eu posso estar sofrendo, passando por tribulação, por angústia, mas eu estou bem, eu estou de pé, eu estou sorrindo, eu estou adorando ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor, eu estou orando. Por quê? Porque de Deus é eterno. A minha felicidade não é o que acontece na minha vida aqui. A minha felicidade é em Deus. Aleluia. Glória a Deus. A minha felicidade tem que estar em Deus. Porque nós temos problema na terra. Porque as pessoas confundem avivamento, né? Eu estava aqui falando para os irmãos, onde eu recebi um baque. Logo depois da EBD. Eu vou apagar, eu vou murchar por isso. A gente fica triste? Fica. Mas a nossa esperança está em Deus. A nossa verdade está em Deus. O meu futuro, o meu amanhã está em Deus. Então eu não posso caminhar com o que está diante dos meus olhos. Não é o que está acontecendo que vai me deixar feliz ou infeliz. O que está acontecendo pode até me dar uma tristeza momentânea. Mas a minha alegria verdadeira está em Cristo. O meu prazer de servir ao Senhor tem que estar nele. O Espírito de Deus, quando ele entra de verdade, que nós aceitamos a Jesus, ele vai trabalhando e ele vai criando a vida de Deus dentro de nós. E essa vida é crescente. É crescente, é todo dia. Então, se a vida de Deus está crescendo dentro de mim, o que é da Abigail natural que está aqui, ele vai perdendo espaço. Então ele vai saindo. E a vida de Deus vai crescendo dentro de mim, e o que é da carne, o que é da Abigail vai saindo. Por quê? A vida de Deus tem que crescer dentro de nós. Para gerar, né, irmão? Para gerar. Gerar todo dia. Todo dia. Aí aquilo tem que sair. Todo dia. Se não houver essa vida de Deus crescendo dentro de mim,
eu não estou indo para o céu. Eu não estou indo para o céu, gente. E aí é muito triste. É por isso que nós precisamos todos os dias nos autoanalisar. Vou falar de novo. Enquanto eu der aula no IBAD, vocês vão estar, a classe vai estar ouvindo isso. 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é no dia da ceia. É todo dia. Todo dia eu tenho que olhar para dentro de mim e me examinar. Todos os dias. Por quê? Porque todo dia o diabo vai jogar um lixo em mim. Todo dia o diabo vai querer jogar uma dúvida. O diabo vai querer me deixar triste. O diabo vai querer me tocar. Todo dia o diabo vai trabalhar contra a minha vida. Contra a minha vida e a tua. Contra toda questão. Mas nós temos que deixar essa vida de Deus crescer. Porque quando a vida de Deus cresce de nós, aquilo que o diabo está jogando aqui, ele já está saindo, ele está perdendo espaço, ele não tem lugar na minha vida. Por quê? Porque na minha vida tem a vida de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos conhecer as doutrinas básicas do que a Bíblia Sagrada nos traz. A página 149, isso foi tirado daquele livro que eu trouxe, que eu apresentei para vocês, do pastor Antônio Gilberto. Aquele livro é muito bom, gente. Quem conseguir comprar aquele livro, compre. Ele é muito bom. Aí aqui dá alguns pontos que o livro define para nós. O pastor Antônio Gilberto define para nós. Eu estou na página 149. O aluno e a sua relação com Deus. Aí é aluno, é professor. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Aqui ele vai falar do aluno. Por quê? Porque um bom aluno não depende só do professor. Não depende só. É o que eu acabei de falar. Às vezes o professor nem tem aquele dom de ensinar. Mas o aluno busca a Deus. O aluno vai ler a revista, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai procurar. Nós temos que ter esse desejo, essa paixão de caminhar com Deus. E aqui ele vai dar alguns tópicos. O A vai falar sobre o aluno e a sua relação com Deus. O aluno e a sua relação com o Senhor Jesus. Mas não é a mesma coisa? Olha, nós temos um relacionamento com Deus Pai, o Criador, Deus soberano, Deus eterno. Como filho, nós também temos que ter um relacionamento achegado. Por quê? Porque foi Jesus que veio ao mundo como homem e morreu por mim. Hoje, o meu acesso para chegar a Deus, ele tem que ser através de Jesus. Então, eu tenho que ter um bom relacionamento com o Filho, porque ele tem que ser o meu Salvador, porque então, eu tendo esse relacionamento com o Filho, então eu tenho um bom relacionamento com Deus, com o Pai, com o Criador. As pessoas querem falar muito em Deus, mas não querem aceitar a Jesus. Não querem aceitar a Jesus. A pessoa que a Isabel dessa está falando, que pegou um táxi com ele, não, mas eu sou abençoado, eu sou de Deus, Deus me abençoa. As pessoas falam muito de Deus e de Jesus. O que Jesus é para mim? Teve uma pessoa que eu falei. Como que eu conheço Jesus? Teve um rapaz, eu falei para ele, Jesus ama você. Menina, quando eu falei isso, ele ficou tão revoltado que eu falei, acho que ele vai me pegar, vai me dar uma surra aqui. Ficou revoltado, depois disso ele não fala mais comigo. A maior parte dos judeus hoje, eles acreditam em Yahvé. Yahvé é Deus. Eles acreditam em Yahvé piamente, eles oram. Aquelas orações que tem lá, que Moisés fazia com o povo de Israel em Deuteronômio, eles oram aquilo todos os dias. Todos os dias a Yahvé. Fale de Yeshua para eles. Não acredito em Yeshua.
ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Ah, Deus é poderoso? É. Deus é soberano? É. Mas foi Jesus que pisou nessa terra, que se humilhou. Nós já falamos isso sobre a eternidade passada. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, ele se humilhou num corpo humano. Era humilhante para Deus. Mas ele se humilhou, ele pisou a terra como homem, e como homem ele subiu a cruz por mim, ele morreu no meu lugar. Então eu preciso olhar para Jesus e crer em Jesus e aceitar a salvação que ele veio me outorgar. Ah, então agora eu posso orar ao Pai. Eu acredito no Filho, agora eu posso orar ao Pai. Porque se não acreditar em Jesus, se não tiver Jesus como seu Salvador, as suas orações são todas em vão. Tudo em vão. Por quê? Porque é só através do Filho. O aluno é a sua relação com o Espírito Santo. Nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fazer morada na minha vida. É o Espírito Santo na minha vida que faz a vida de Cristo, a vida de Deus crescer dentro de mim. Essa é uma atuação do Espírito Santo. Então, eu preciso ter essa conexão com o Espírito Santo. Como é que nós oramos? Qual é a gente pode falar 1 milhão de palavras na oração. Eu posso dar 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu posso orar quanto tempo quiser. Mas a oração tem 3 regras. 3 regras. Alguém sabe me dizer? Meu Deus, em nome de Jesus. Orar ao Pai, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Começa a oração ao Pai. Toda oração começa ao Pai. Aí você pode usar a palavra que você quiser, soberano Deus, amado Pai, Deus maravilhoso, Deus eterno. Você pode começar a oração como você quiser, mas a oração é ao Pai. Ah, Espírito Santo vem mudar a minha vida, vem me transformar, Espírito Santo me enche. Aí eu vou orar pela Eva, pela Caila, pela Raquel, pelo Sérgio, Odessa, Isabel, Eliane. Mas o Espírito Santo vem nos transformar, nós somos a igreja de Cristo, trabalha no nosso meio, traz a unidade. A gente pode fazer a oração que nós quisermos. Por quê? Porque o Espírito Santo foi mandado para trabalhar na igreja, para trabalhar em nós. É o Espírito Santo que nos molda pela palavra de Deus. Agora eu orei 1 hora, agora eu estou terminando. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Toda oração, ela termina em nome de Jesus. E você vai escutar um monte de gente, até pastores, orando. Ah, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que saber, gente. Isso é aprender. Isso é aprender. Ah, mas ele está falando, eu vou falar também. Não, gente, aprenda a forma correta. Eu começo a oração falando como o Pai, o Espírito Santo, ele veio para nos mudar. Então, o que eu preciso, eu vou pedir para o Espírito Santo. Eu estou orando em nome de Jesus. Amém. Então, nós precisamos saber a atuação dessas 3 pessoas na nossa vida. O aluno e as suas relações com a igreja. É preciso ter comunhão. Gente, nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma. Se a igreja fosse perfeita, eu não poderia estar nela. Se a igreja fosse perfeita, eu era a primeira que não podia estar nela. Por quê? Porque eu não sou perfeita. É formada por pessoas imperfeitas. Ah, mas que eu estou caminhando com Cristo, você está caminhando com Cristo, você está caminhando com Cristo. A irmã Abigail, ela fala muito grosso, ela fala muito rude. Gente, Senhor, me ensina a escutar a irmã Abigail, a voz dela é forte. Ela é grosseira para falar, me ensina a ouvir. Nós precisamos ser complacentes uns
com os outros. Tem gente que fala demais, ele gosta perto de você, a gente fala, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me dá graça. Me dá graça, Espírito Santo. Eu não posso querer mudar ela. Ela é ela, eu sou eu. Cada um vai ter o seu jeito. E nós temos que o outro, nós irmos nos suportando em amor. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, a igreja é uma igreja imperfeita porque é feita de pessoas, mas é aqui que eu vou servir ao Senhor. É aqui que eu vou servir ao Senhor. Nós chegamos a falar na matéria passada que nós estudamos de seitas e heresias, e às vezes vai ter aquela igreja que pinta de preto, a igreja que apaga a luz, você não precisa sair dela, você só faz o seu culto certo, correto, porque você sabe que é certo, ofereça o seu culto ao Senhor, e amém, e amém. Por quê? Porque não é as quatro paredes que vai me levar para o céu. Não é a parede pintada de branco, pintada de preto que vai me levar para o céu. Não é isso que vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é a minha vida com Deus. Vai lá, Romanos 12, 1. 1 e 2. Ninguém sabe ele de qual? Romanos 1 e 12. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo fala, rogo-vos. Ele está falando assim, eu imploro a vocês, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos os dias nós estamos oferecendo a Deus um culto racional. Eu levanto de manhã, eu tomo café, eu vou trabalhar, eu volto. É um culto. O que você trabalha, você está trabalhando para o Senhor, no seu culto. Então faça o melhor, obedeça ao seu patrão, trate bem aquele que trabalha com você. Se você for chefe, cuide dos seus liderados, porque você está no meio do culto. O que eu faço todo dia é um culto ao Senhor. Eu lavar a louça é um culto ao Senhor. Cuidar da minha casa é um culto ao Senhor. Eu estou no meio do culto. E o culto não é quando eu chego na igreja. Abigail, mas eu cultuo lá, por que eu preciso vir? Porque nós temos que congregar, nós somos um corpo. Eu preciso ter contato com vocês. Eu tenho que amar vocês do jeito que vocês são. Então nós precisamos estar juntos. O meu culto eu já ofereci ao Senhor. Agora eu posso chegar, eu vou abraçar o Serginho, a Raquel, a Isabel, o Odécio, a Helene. Eu vou abraçar, são meus irmãos em Cristo. Olha, agora é a hora de nós cantarmos juntos. Aí já não importa mais que cor que está a parede. Estamos unidos, né? Por quê? Porque eu já cultuei ao Senhor durante o dia e agora eu estou comungando com meus irmãos. Glória a Deus. Comungando com meus irmãos. Então não importa a cor que vai estar a parede. Não importa se eles vão apagar a luz ou não. Você sabe? Você é luz. Você é luz de Deus. Você brilha por onde passa, então não importa lá. Se alguém quis apagar a luz, alguém vai responder para Deus, mas não vai ser você. Alguém vai responder para Deus, mas não é você. Nós temos que oferecer o nosso culto racional ao Senhor. Nós temos que comungar como igreja de Cristo, nos amar como igreja de Cristo. Somos imperfeitos, mas nós temos que estar juntos. Não vos conformeis com este século. Aí está falando de todas essas modernidades. Por isso que eu falo, Senhor, eles pintaram a igreja de preto, a parede de preto, Senhor, mas eu estou aqui te adorando, o Senhor é luz. Senhor, eles apagaram a luz, mas o Senhor é a minha luz, a minha salvação.
Aleluia. É aquilo que nós somos. É aquilo que nós somos. Esse é o nosso culto racional. E com a igreja, nós temos que ter comunhão. Meu horário estourou. O aluno tem que ter relações, a pessoa tem que ter relações consigo mesmo. Eu tenho que estar de bem comigo. E o aluno as suas relações com os demais alunos e demais pessoas. Está falando também da igreja, porque nós temos que viver todos juntos, unidos, como igreja de Cristo. Gente, diariamente, sempre aprendendo e sempre ensinando. Você pode não ser intitulado um professor, mas você é um ensinador. Leve isso com seriedade, cada dia, diante de Deus. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Rebeca, nos despede a Deus em oração.